aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desse sábado, para a gente falar um pouquinho mais sobre o Santos, saborear um pouquinho mais a vitória de ontem por 2-0 diante do Avaí em Santa Catarina. Resultado esse que deixa o Santos na primeira colocação do campeonato da Série B. Ele só perde essa primeira colocação se o Brusque, que vai jogar amanhã contra o Coritiba em Curitiba, vencer o Coxa por 2 gols de diferença. Aí o Santos perde a primeira colocação e cai para o segundo lugar. Fora isso, 2 ou mais gols de diferença, claro. Fora isso, o empate já não é suficiente. O Santos, portanto, na segunda rodada, terminou a rodada de ontem, sexta-feira, terminou a rodada de hoje, sábado, na primeira colocação do campeonato. O Vila Nova poderia alcançar o Santos, mas o Vila Nova perdeu para o Sport por 2-0 na tarde desse sábado e permaneceu com os seus 3 pontos. O Sport venceu, já tinha vencido o Amazonas fora de casa na primeira rodada, tornou a ganhar do Vila Nova, como eu disse para vocês, por 2-0, mas no saldo de gols o Santos tem 4, o Sport tem 3 e por isso mesmo o time pernambucano está na segunda colocação. E também por essa questão de diferença de saldo de gols, dos critérios de desempate, a Chapecoense tem os mesmos 3 gols de saldo do Sport, mas tem 4 gols marcados contra 5 do time pernambucano, portanto a Chapecoense cai para o terceiro lugar. E juntamente com o Operário, tem a mesma campanha, a campanha da Chapecoense e do Operário, elas são idênticas, mas os dois estão, portanto, na terceira colocação. E no critério de desempate aí, no caso, eu estou acabando de ver aqui agora, por cartões amarelos, a Chapecoense está na frente do Operário. Mas, gente, é o seguinte, o que interessa é que o Santos está nesse momento na liderança do Campeonato Brasileiro. E se não está jogando futebol, que todo mundo gostaria que estivesse jogando, está jogando bem. Eu acho um equívoco achar que esse time do Santos não está jogando bem. Eu acho. Você vai ficar com o jogo do Paysandu na cabeça o tempo inteiro? Aquele jogo, de fato, o Santos não jogou bem. Mas ontem, contra o Avaí e Santa Catarina, o desempenho foi bom. Foi bom. Mas vamos falar mais sobre isso. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá bom? Se inscrevam no canal para aumentar minha base de assinantes. Dê um like, que é o joinha, tá bom? E não se esqueça de ativar o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Então, gente, o Santos é hoje líder do campeonato e só perde essa liderança, como eu falei, se o Brusque ganhar amanhã do Coritiba, em Curitiba, no Paraná, por 2 ou mais gols de diferença. Eu, particularmente, acho difícil. Até porque assisti o jogo do Coritiba contra a Ponte Preta na primeira rodada, terminou empatado 1-1, o Coritiba jogou bem. Poderia ter vencido a Ponte Preta em Campinas. Então, eu acho difícil que o Brusque ganhe em Curitiba. E ainda mais por 2 ou mais gols de saldo. Acho que o Santos, ao final dessa rodada, vai acabar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. E jogando o futebol, repito, que a mim me agradou bastante na partida de ontem contra o Avaí. O técnico Carille deu uma declaração depois do jogo que para muitos pode soar esquisita, estranha, sem pé nem cabeça. Quer dizer, o Santos jogou o primeiro tempo contra o vento, sim. Lá em Santa Catarina tem um vento, que é o vento norte, se eu não estou enganado. Ele é muito forte. E o Santos atacou contra esse vento no primeiro tempo. Até depois do jogo, o técnico Fábio Carille, na coletiva, falou o seguinte, que normalmente o Avaí usa desse expediente. Quando está ventando demais, eles jogam o primeiro tempo a favor do vento para já construir o resultado e depois se garantir na etapa final. Mas não conseguiu se aproveitar disso. Ao contrário, além de não ter feito seu gol, entrou no segundo tempo contra o vento, o Santos a favor do vento, jogou bem melhor, conseguiu fazer os seus 2 gols e conquistou a vitória importantíssima por 2-0, gol desse menino, o Sherman, o primeiro gol, e o segundo gol do argentino Julio Furch. Queria falar sobre os dois, tá? E também do Escobar mais uma vez. Gostei demais da estreia do argentino Gonçalo Escobar. Muito. Olha, gente, ele entrou, parecia que ele já jogava no Santos havia mais de uma temporada. Entrou à vontade, entrosado, desinibido, se oferecendo para o jogo. Isso foi muito importante. E sólido na marcação. Acho que o Santos conseguiu encontrar um lateral. Nele, Gonçalo Escobar, o argentino. Na lateral direita,
como eu falei para vocês também ontem, juntamente com os elogios que eu teci ao Gonçalo Escobar, o Sherman. Repito o que eu disse ontem, e já disse de outras vezes. Esse menino tem tudo para ser o futuro lateral direito da seleção brasileira. Tudo, tudo. Ele tem todos os predicados. Todos os predicados. Desinibido, desenvolto, inteligente, maduro, marca bem, apoia bem, cruza bem e faz gol, gente. E faz gol. Vou contar uma história para vocês aqui agora. Quando ele chegou no Santos, o Sherman, eu não me lembro em que categoria que ele estava. E o técnico dessa categoria queria dispensar o Sherman, vocês acreditam? Ainda bem que isso não aconteceu, né? Aí o futebol tá cheio de história assim. O Hendrick não foi dispensado do São Paulo? Acontece. Se você não dá sorte de pegar um treinador competente, isso pode acontecer. Por isso que na base os clubes têm que ter gente gabaritada, qualificada, para evitar que aberrações desse tipo, dispensa do Hendrick, dispensa de um Sherman, que graças a Deus não aconteceu, venha acontecer. Entendeu? Santos tem hoje 2 laterais sólidos, Sherman e o Escobar. E fica tranquilo porque ele tem na reserva ainda o Rodrigo Ferreira e o Rainer para as 2 laterais, o Rodrigo Ferreira também. E tem igualmente o Souza, que está voltando de lesão, que é o menino da base, que eu acho que é um muito bom jogador também. Acho que ele pode nos dar alegria no futuro. Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, é o seguinte. O Furk fez o segundo gol. Tomara que ele, nesses 9 dias que o Santos terá até o próximo jogo, que é contra o Guarani, na Vila Belmiro, sábado, dia 6 de maio. Eu falei ontem aqui, dia 6 de abril, hein? Não estava na minha cabeça. Dia 6 de maio, nós estamos no dia 27 de abril. Então, dia 6 só pode ser de maio, não pode ser de abril, que de 6 de abril já foi. Então, tomara que ele possa jogar contra o Guarani, desde o início. O Furk tem um problema, que é um problema muito chato no futebol, tá? Muito chato. É o pubis, tá? É um problema que incomoda demais. Em muita ocasião, o jogador tem até que ser submetido à cirurgia. Tomara que isso não venha a acontecer com o Furk, porque ele é muito importante nesse processo de reconstrução do Santos e de tentativa, eu acho que vai acontecer, de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E por falar em pubis, o Pedrinho, o atacante que jogou bem contra o Paysandu, fez um gol e fez a jogada que originou o segundo, que acabou sendo marcado pelo Guilherme. O Pedrinho também está com problemas no pubis. Por isso, nem sequer viajou para Santa Catarina para enfrentar o Avaí. Então, tomara que esses 2 jogadores, nesses próximos 9 dias, voltem tinindo e que fiquem à disposição do técnico Fábio Carilli. Então, a pergunta que fica também é a seguinte: qual vai ser o time que o Santos vai escalar para enfrentar o Guarani? Guarani, que demitiu na tarde deste sábado o técnico Claudinei Oliveira, que já foi treinador do Santos. Isso porque ontem à noite, em Campinas, mesmo com o jogador a mais, o Guarani foi batido pela Chapecoense por 1-0. E nesse momento o Guarani amarga a zona de rebaixamento. Tem 0 ponto em 2 jogos, tem um saldo negativo de 3, só não está na última colocação, porque o Ituano tem um saldo negativo de 4. Tá? O Guarani trocou de treinador. A gente sabe muito bem que quando os times trocam de treinador, sempre tem uma nova motivação para os jogadores. Mas não pode ter maior motivação para os jogadores do Santos do que vestir a camisa do Santos, jogar na Vila Belmiro e levar o Santos de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por mais que se troque de treinador, a vontade dos jogadores do Guarani nesse momento não pode ser maior que a do Santos. Não pode. Não pode. Então, por isso, eu acho que mesmo com esse aditivo que o Guarani vai ter com o novo treinador, o Santos vai entrar como favorito nessa partida de segunda-feira, repito, dia 6 de maio, 8 horas da noite na Vila Belmiro, novamente com portões fechados, tá? Então, qual vai ser o time? Isso que eu estava conversando com vocês. Qual vai ser o time? Muito provavelmente, João Paulo, Sherman, Gil, Joaquim e o Escobar. Schmidt, Pituca e Juliano. Juliano, vamos acordar, velho. Você precisa jogar bem do começo ao fim. Você é bom de bola. Você pode desequilibrar. Tá? Nós estamos aguardando isso. Jogar bem um tempo só não adianta nada. Precisa jogar bem os 2. Então, Schmidt, Pituca e Juliano. Aí na frente, Otero? Otero ou Pedrinho? Fica a dúvida. Furk, espero que ele saia jogando, e o Guilherme na esquerda.
Se o Furk não puder jogar, vai ficar a dúvida entre Morelos e Enzo. Eu, por mim, optaria novamente pelo Enzo. Não dá mais pro Morelos. Acho que não dá mais. Acho que vocês concordam comigo, não é mesmo? Não dá mais. Daria uma nova oportunidade pro Enzo. Mas acho que esse espaço de 9 dias, repito, entre o jogo de ontem contra o Avaí e o próximo contra o Guarani na Vila Belmiro, nesses 9 dias eu acho que o Furk tem condições de se recuperar plenamente e jogar do começo ao fim sem problema nenhum. Você pode até tirar, se o resultado estiver positivo, você pode até tirar para dar uma poupada. E entendo também que seria muito importante o Santos ser um time bem agressivo. E para ser agressivo, ele poderia colocar o Pedrinho do lado direito no lugar do Otero. Gente, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente volta a se falar assim que aparecer algo importante. Se não, nesse domingo nos encontraremos novamente aqui no canal do Sormani. Tchau, pessoal!